Olá, boa tarde, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 31 de julho e eu gostaria de ler em Provérbios, capítulo 14 e verso 27. O temor do Senhor é fonte de vida, afasta das armadilhas da morte. O Salomão fala muito do temor de Deus, não é? Desde o capítulo 1 do seu livro. E o temor do Senhor é um dos temas principais desse livro maravilhoso. E esse temor não é medo que a gente tem de Deus, como a gente vai ver no livro de Êxodo. Mas antes eu gostaria de ler um outro texto também, na verdade o verso que precede o verso que a gente leu, que é o verso 26, que diz: aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Olha que importante aqui, que o temor do Senhor na vida do casal vai abençoar também os filhos. Toda a família será abençoada quando o temor de Deus reina no coração da família. Muito importante esse texto, né? Não é mesmo? Principalmente nos dias em que estamos vivendo, quando forças diabólicas têm tentado destruir a família, inclusive votando leis antidivinas, né, contra Deus, e que, na verdade, trazem grande prejuízo para a família. Em Êxodo capítulo 20, o povo saiu do Egito e está andando pelo deserto e Deus vai se manifestar em toda a sua glória. E olha o que Moisés vai dizer para explicar a razão dessa manifestação da glória de Deus, em Êxodo capítulo 20, verso 20. Moisés respondeu: não tenham medo, pois Deus veio desse modo para prová-los, para que o temor a ele os impeça de pecar. Deus se manifesta em toda a sua glória, não para que o povo tenha medo dele, não é por isso que Deus vem a este mundo, quando ele se manifesta, é para que possamos ter temor. Quando você vê Deus, quando você conhece Deus, quando você vê a glória de Deus, isso vai te impedir de pecar. Na verdade, só a manifestação da glória de Deus na nossa vida nos afasta do mal e do pecado. A diferença aqui, então, entre ter medo e ter o temor de Deus, essa reverência respeituosa, esse respeito que você tem pelo Senhor e pelas coisas santas de Deus. Porque Deus não é um homem, não é uma criança para você estar rindo da cara dele. Muita gente trata Deus como se Deus fosse o gênio da lâmpada do Aladim. Que as pessoas dão ordem para Deus. Olha que coisa horrível. Deus é santo e todo-poderoso e nós deveremos ter temor dele. E o temor que a gente tem de Deus vai nos impedir de pecar, como ele diz aqui. Porque o temor do Senhor é o princípio do conhecimento do próprio Senhor. Nos diz Provérbios 1,7. Quanto mais você teme ao Senhor, mais você vai poder conhecê-lo. Quanto mais você o conhece, mais você vai temê-lo. Vai ter esse temor. Mas os tolos desprezam a sabedoria divina e desprezam a disciplina. Olha que coisa interessante. Nós não temos medo do Senhor, nós temos um grande temor. Sabendo que o nosso Deus também é um fogo consumidor. O ladrão vem apenas para roubar, para matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, diz Jesus em João 10:10. Deus se manifesta com poder e com graça. E você sabe que a forma mais tremenda da manifestação da glória de Deus está na pessoa de Cristo Jesus. Cristo em vós, esperança da glória. Quando Deus se manifesta em Jesus Cristo, deveremos ter um grande temor. E ele se manifesta para que possamos ter a vida eterna. Esse texto maravilhoso de Hebreus, capítulo 12, versos 1 e 2, na verdade, a continuação do capítulo 11, onde a pessoa que escreveu Hebreus está falando dos testemunhas da fé. Aquelas pessoas como Abraão, Sara, Moisés, José, que contemplaram a glória de Deus e tiveram um grande temor por este Deus santo e poderoso que vive pelos séculos dos séculos. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus.
Temam o Senhor. Ele se manifesta para que você possa olhar somente para Jesus. Ele se manifesta em toda a sua glória para que você tenha força para correr, deixando de lado o pecado que nos atrapalha de correr e as tradições estúpidas e vãs que não servem para nada, que ele chama aqui de peso, o peso que nos atrapalha, que nos torna lentos na corrida do Senhor. Temam ao Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temam ao Senhor, porque temendo ao Senhor, vocês têm o conhecimento. Tendo o conhecimento, você vai poder correr. Vocês vão poder correr como verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. Que Deus vos abençoe.